tecendo tricô, porque a gente não fofoca, mas a gente faz um tricô, né, gosta. E a gente está aqui, então muito obrigada. Deus abençoe pelo convite. Amados, esse tema é maravilhoso, é incrível. Revestivos das armaduras. Então, se nós estamos falando de armadura, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu estou em uma guerra. Porque se usa armadura, soldado. Soldado, ele está preparado para ir para guerra. E aqui, quando a gente vê, se a gente parar para pensar, o apóstolo Paulo, quando ele descreve esse fato, ele estava preso em Roma. Tinha um soldado ali acompanhando ele sempre. Ele estava preso e ele começou a olhar como aqueles homens se vestiam. Ele começou a ver toda a armadura daquele soldado. E ele então decidiu nos falar a respeito dessa armadura. Nos falar da importância dessa armadura. Mas o que ele realmente queria nos mostrar é que nós estamos em constantes guerras. Que eu e você não podemos esquecer que estamos em guerra. Não importa onde estamos, não importa o que estamos fazendo, nós sempre estamos em guerra. Quem nos conhece mais perto sabe que a gente gosta muito de viajar. O meu marido, acho que se ele tivesse dinheiro, ele nem teria uma igreja, acho que fixa assim, ele ficaria de igreja em cada estado, ele ficava um pouco longe. Ele ama viajar. E nós sempre viajamos. E às vezes nós não gostamos de ficar os domingos. Mas às vezes acontece, por exemplo, se a gente vai para um outro estado, vai para a praia, acontece da gente ficar domingo fora. Mas todo lugar tem o quê? É só a sua que vai para o céu? Jesus está só aqui? Lugar de crente é aonde? Porque eu estou na praia, minha guerra acabou? Não, até porque eu nem uso biquíni, eu continuo de armadura. Por mais que as pessoas, eu conheço várias pastoras que usam biquíni e acham normais. Ok, tudo bem. Eu não acho. Se eu não acho, eu não faço. Se o Espírito Santo me incomoda, eu não faço. Então eu uso o quê? Um maiô e uma bermuda. Que tamanho é minha bermuda, pastor? É aquela bermudinha que parece calcinha? Não, a bermudinha aqui, ó, na metade da coxa para baixo do corpo. E é até engraçado, a gente parece um ET na praia, né? O povo acha assim que eu acho que você incomoda muito pouco, você parece um ET. E depois eu fico assim toda colorida, né? E agora, ultimamente, por causa de recentes câncer de pele na minha família, do lado da minha mãe, eu tenho me cuidado mais, coloco aquelas blusas térmicas de manga e uma bermuda. Eu estou no clube, eu estou assim. Eu estou na praia, eu estou assim. Eu sempre estou pronta. Eu costumo dizer, amados, para as pessoas que eu não me envergonho daquilo que eu uso em casa se eu precisar de sair. Porque a nossa guerra ela é constante. Então eu tenho que estar sempre armada e preparada para a guerra. E a palavra vai dizer que todas as coisas me são listas. Quer ver que quando Jesus fala todas, todas. O irmão crente pode fazer o que ele quiser, porque todas as coisas são listas a mim e a você. Mas a partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho que olhar a segunda parte e falar assim, mas nem todas te convêm. Não te convém porque você agora é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, não é tudo que o mundo faz que você pode fazer. Aliás, nada que o mundo faz você pode fazer. Não que você não esteja nesse mundo, não viva nesse mundo, mas você não é desse mundo, você está de passagem por esse mundo. E dependendo da sua passagem, a forma que você está passando por aqui vai definir para onde você vai na eternidade. Essa passagem vai te aprovar ou te reprovar. Ponto. E crente precisa ser diferente. Crente precisa revestir das armaduras. Todos os dias. Eu levantei. Eu tenho que lembrar. Eu estou indo para mais um combate. E agora eu vou me revestir. Ele vai falar da couraça, ele vai falar do cinto, ele vai falar do capacete, ele vai falar da espada, ele vai falar do calçado. No final ele vai dizer que a fé vai ter que continuar, que a oração vai ter que ir. Só que, quando ele quer dizer isso também, eu achei interessante porque ele também está falando assim, trazendo para mim, para você como cristão, ele está falando assim para nós assim, ó, dessas armaduras. Nós temos que carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé
mim e para você como cristão. Essas partes da armadura é isso para mim e para você. Nós não andamos por aí com uma couraça, com um sapato, até porque a gente vai parecer louco, né? E nesse calor, eu que estou na menopausa, vamos cair de ficar desmaiada por aí, né, gente, na rua. Era pesado, era desconfortável, era necessário, mas era totalmente pesado e desconfortável. Mas ele está falando para mim assim, para você, assim, olha, então vamos agora trazer para o espiritual todas essas armaduras e troca elas por esses componentes. Então troca pela primeira coisa, a verdade. Crente precisa ser verdadeiro. Crente precisa andar na verdade. Crente precisa andar na luz. Crente precisa ser homem e mulher íntegros e de honra. Homem e mulher que a sua palavra se ensina, não, porque a Bíblia diz que o que passou daí problema dele. Ponto. É fácil agradar as pessoas? Não. Todo mundo vai gostar de você? Não, queridos, deixa de ser bobo. Jesus não conseguiu. Você acha que é quem na fila do pão? Nós nunca vamos conseguir. Mas se alguém tiver que não gostar de mim, seja porque eu sou verdadeiro. Não porque eu engano. Não porque eu tento ser o que eu não sou para ganhar confiança de ninguém. Então o crente ele precisa ser verdadeiro. As pessoas quando olharem para você têm que ver verdade em você. As pessoas quando procurarem você por algum motivo têm que procurar não porque você vai dizer o que você acha, porque o que você acha não importa. O que importa é o que você entendeu e sabe da palavra do Senhor para transmitir. Se você não tiver essa verdade, porque a principal verdade é essa, a palavra. Se você não tiver essa verdade cravada em você, qualquer mentira te engana. Nós perecemos por falta de conhecer o quê? A palavra. Sabe quando nós entramos em um debate com alguém? Queridos, eu vou ser bem franca. Eu não gosto de passar vergonha, não. Quando eu não entendo muito no assunto e começa o debate, eu fico na minha, eu fico ouvindo para aprender. Quando eu sei, eu debato. Quando eu não sei, eu falo assim, ixi, me ferrei, vou ter que estudar mais. Não sei, não vou entrar e não vou passar vergonha. Aí eu deixo o mozão, tem mais experiência, conhece mais, entrar na guerra. Aí eu falo, vai lá, vou dar cobertura aqui, vai lá. Eu não sou obrigada a saber de tudo, nós não somos. Mas aí nós podemos depois desse assunto voltar e pesquisar e conhecer. Nós temos que conhecer, mas a gente não deve entrar em coisas que nós não entendemos, não conhecemos e passamos vergonha. Quantos cristãos querem entrar em debate bíblico de coisa que ele nem sabe? Tem cristão que se eu perguntar se der 10 nomes de livro aqui perguntar se está na Bíblia, ele vai pensar se está ou não, porque eu não tenho certeza. Ele vai falar assim, será que eu já vi esse nome aí? Será que tem mesmo? Isso é livro da Bíblia, gente. Se eu perguntar quantos livros a Bíblia tem, ele vai ficar preocupado. Se eu perguntar o Novo ou o Velho Testamento, ele vai preocupar. Se eu perguntar a ele a ordem do Novo Testamento, ele não vai saber. Do Velho Testamento, ele não vai saber. Então, ele quer entrar em debate, aí sabe o que acontece? Satanás faz ele ficar em silêncio, porque ele não conhece, ou então ele fala asneira, por falta de conhecer. Então essa palavra tem que estar cravada no meu e no seu coração, e essa verdade precisa ser praticada diariamente. Essa verdade precisa ser trazida. Quando chega um assunto até você, quando chega uma amiga até você, quando chega um amigo até você, quando chega um irmão até você, e fala assim, irmão, o que você acha? Você vai dizer, eu não acho nada. Mas a palavra diz assim. Queridos, enganoso é o coração do homem, cuidado com o seu achismo. Ele, além de te levar, leva um monte para o inferno com você. Eu não acho nada. Ou a palavra diz, ou a palavra não diz. Ponto. Que passar disso não é da minha conta. Queridos, porque assim, quando a gente sai para aconselhar, falando humanamente, eu sou humana. A minha carne é terrível, eu sou terrível. Eu não perdoo porque eu gosto, eu não perdoo porque eu sou bonita, eu perdoo porque eu não sou besta, eu quero ir para o céu. E se eu não perdoar, não vou ser perdoada também, vou para o inferno. Pronto, eu não estou fazendo favor para ninguém, não é porque eu sou boazinha, é porque eu entendi isso. Se eu for falar
porque dependendo do dia, meu irmão, às vezes eu olho assim e falo assim, o Senhor, ele era assim um cara brincalhão. Pensa num cara que eu acho assim que ele é muito brincalhão. Oh, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem dia que você se ama, meu irmão, fala a verdade. Tem dia que a gente só tem palavra negativa ao nosso respeito, principalmente nós quando olhamos no espelho e vestimos um vestido que não cabe. Então, como que às vezes eu vou aconselhar humanamente, a irmã vai falar assim, mano do céu, eu queria um conselho, porque assim, eu pedi a Deus, um príncipe, como eu falei aquele dia, né? Até que ele veio montar no cavalo, mas ele ficou no meio do caminho e o cavalo casou comigo. Por isso que ficou. O que eu faço agora? Aí você está naquele dia que o seu mozão te atribulou, te passou raiva, minha irmã. Se você for falar que você quer passar, minha irmã, vamos nós duas procurar um advogado, que o meu também. Eu fiquei, agora foi com o jumento, nem era com o cavalo, você ainda está no lucro. Então nós não temos que falar o que nós pensamos, o que nós achamos. Nós temos que falar assim, minha irmã, deixa eu te falar. O Senhor não concorda com o divórcio. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor vai falar assim, que o Senhor até permitiu por um motivo que ela adultério, mas por causa da dureza do meu e do seu coração, porque existe aí uma saída, essa saída chama perdão. Perdão é voltar à origem. Se você perdoa, mas não quer restituir e voltar à origem, ainda não foi perdão. Porque perdão é voltar à origem daquilo que era. Esse perdão. Jesus não te perdoa e te afasta, Jesus te perdoa e te traz para perto. Então nós criamos uma confusão nesse perdão aí, esse trem ainda vai dar um B.O. para nós. Nós precisamos entender realmente qual é o significado do perdão. Então eu tenho que andar e carregar comigo o quê? Essa verdade, que é a palavra de Deus. Então vamos lá, a segunda coisa que eu tenho que me revestir dela. A segunda é a justiça. Temos que ser homens e mulheres que carregamos com nós a justiça. A justiça de Deus. Temos que ser homens e mulheres justos. Homens e mulheres que fazem aquilo que a palavra de Deus determina e nada mais. Homens e mulheres que andam segundo a palavra de Deus. É isso que eu e você temos que trazer conosco. Depois disso, nós temos que trazer conosco o Evangelho. Basicamente, se resume tudo em uma única coisa. E o que é essa coisa? Essa aqui. A palavra. Na realidade, amados, o cristão tem um guia, tem um norte, e ele é a palavra de Deus. Por mais que buscamos conhecimento, que área for, nós estamos no mundo, então nós vamos fazer coisas do mundo, nós vamos buscar crescer, nós vamos buscar conquistar, nós vamos fazer cursos, nós vamos fazer faculdades, nós vamos escolher trilhar alguns caminhos. Eu digo para as pessoas que psicologia é uma área que a gente deveria bem pensar se faríamos, se somos ainda bebês na fé. Muitas pessoas, na ânsia de crescer, se perdem ainda criança, porque a psicologia ela tem um jeitinho de te levar a não viver aquilo que está na palavra. Então, acho que existem coisas nas nossas vidas que nós temos que entender se é a hora certa, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo desse sol. Sim, tem ou não tem? Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é bênção pode ser maldição. Então, a gente precisa até entender todas as coisas. Mas, basicamente, tudo que eu faço, independente que o mundo fala assim, ó, você veio do macaco, fala, você vem de quem você quiser, mano. Não vou discutir com você, eu não vim. Eu não vim. Às vezes eu brincava, né, falava assim, falava assim, papai, o senhor é um macaquinho daqueles que tem o nariz fino e os lábios fininhos, que meu pai era negro. Meu pai era negro, com cabelo bem ruim, que passava escova e lavar roupa. Meu pai usava aquele negocinho que enfiava dele assim. Desse aí que o papai usava. E eu falei, papai, mas isso é tão ruim de sangue que eu queria ser mulata, papai. Eu tô com essas mulatas brasileiras bonitas,
aqui assim, com aqueles peitão aqui assim, aquelas negronas, sabe? É a família do meu pai, meu tio, aqueles negrão. E eu nasci branca. E eu falava, papai do céu, pelo amor de Deus, eu brincava às vezes com ele que ele era macaco, às vezes eu brinco bem, às vezes eu pego aquelas fotos assim, de um macaquinho branco com um macaquinho preto, e falando assim, eu e o irmãozão chama Mimi, né? Aí eu falo que é nós dois. Mas isso é brincadeira, eu e você nascemos do macaco, venhamos do macaco, irmãos. Irmãos, se vocês veem, o problema de vocês, eu fui feita por Deus. Eu sou daquela lá onde Jesus pegou com a própria mão, amassou, fez o rascunho primeiro que era um homem, né? Depois ele viu que tinha que melhorar algumas coisinhas, fez a gente depois, e a gente são perfeita. Então assim, eu sou dessa ainda, eu sou criação do meu pai, eu não vim de macaco nenhum. Então nós precisamos nos preocupar em viver e presenciar essa palavra, porque independente de onde eu estiver, o que me falar, queridos, falar até papagaio fala. O que eu preciso entender é o que eu tenho que filtrar, o que tem que descer para o meu coração e o que eu tenho que jogar fora. Não é tudo que eu ouço que eu trago para mim, que eu trago para o meu coração, é aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. O que acontece com os nossos adolescentes e as nossas crianças hoje? Nós somos omissos em ensinar a palavra, e aí a escola vem e fala um monte de baboseira e ele vem que eu debater com você. Por quê? Porque você não está ensinando a verdade da maneira certa. Porque se você ensinasse, ele não estaria debatendo com você. A minha Raquel já caçou confusão na escola porque as pessoas falavam coisas que nós não falávamos igual e ela caçava confusão. O pai dela tinha que ir na escola. Porque tem que ser plantado no coração dos nossos filhos desde criança a verdade de Deus. Porque as escolas hoje estão deturpando as nossas crianças de uma forma tão sutil e nós estamos dormindo porque nós estamos levantando pela manhã e agindo como se nós estivéssemos indo pescar. Porque pescar traz o quê? Tranquilidade. Querido, tranquilidade não sei para quem. Porque quando eu jogo aquela bendita vara e o mosquito começa a me morder, dá 5 minutos, dá 10 minutos que eu puxo, já roubaram a minha minhoca, mas me dá um nervoso tão grande que eu falo, isso aí é calmante para quem, Jesus? Para mim não é. Ah, mas não é mesmo. Então, a gente está agindo como se tudo tivesse vindo, não, querida, porque de manhã, logo pela manhã, você já tem que levantar, se revestir e ensinar o seu filho sobre a verdade e a palavra. Porque senão ele vai trazer confusão na mente dele, ele vai vir para dentro da sua casa e vai chegar um ponto na adolescência que ele vai achar você tão desinteressante, tão chata. E quando você tentar dar tanta informação para ele, e ele começar a pesar com as outras que já desceu para o coração dele, que foram informadas primeiro, ele vai fazer o quê? Se rebelar contra você e contra Deus. Aí ele vai ficar com aquilo que convém a ele. E aquilo que ele acha que é bom para o coração dele. Essa geração Z é terrível. Muita informação, muito conhecimento ao mesmo tempo, muita tecnologia e pouco Deus. Pouquíssimo Deus, até porque o pouco de Deus que ele deveria ter que é dentro de casa, às vezes nem lá ele tem. Aí ele passa mais tempo com coisas do mundo do que com coisas de Deus. E às vezes quando ele volta para casa, ele não vê Deus em sua casa também. Então nós temos que olhar, carregar essa palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos entender que essa palavra é o nosso manual, é a nossa regra. É aqui que nós temos que buscar resposta, é aqui que nós temos que buscar direção, é aqui que nós temos que buscar ajuda. Aqui, queridos, tem livro para tudo que você pensar. Aqui tem livro de terror, aqui tem livro de suspense, aqui tem livro de romance, né? Quando você vai ler Cantares lá, né? Você fala assim, meu pai, Salomão era loucão. Aquela Sulamita, então, só a bezerra era. Né? Então, assim, tem tudo que você... Menino, tem filme de terror. Tem vezes que você vai ler Apocalipse e fala assim, sangue e fogo, misericórdia. Era desse jeito. Meu Deus, Senhor, me guarda. Socorro, Pai. A gente tem tudo que a gente
Sabe por que Jesus não se preocupou em tocar ali naquele esquife quando ele passou? Porque no momento que Jesus tocou ali, ele se tornou o quê, pastor? Um homem puro. Porque não podia ter contato com o morto. Mas sabe por que Jesus tocou? Jesus tocou para falar claramente, para todo mundo ver com a atitude dele. Eu me envolvo com o seu problema. E quando eu me envolvo no seu problema, eu trago comigo a solução. Então, se agora era morto, ressuscita. Porque eu não sou impuro e não fica morto comigo, porque eu sou Deus que ressuscita. É isso que Deus faz. Mas para isso eu tenho que ser o quê? Dependente dele. Tá ruim? Sou dependente. Tá bom? Sou dependente. Tá difícil? Sou dependente. Tá bom? Sou dependente. É incerto? Sou dependente, porque a minha certeza vem de um Deus que faz milagre. Aleluia. Então eu preciso entender que a minha vitória, eu tenho que entender, está aqui. Mas acima de tudo, eu preciso entender que nada está acima de Deus. Deus já precisou fazer coisas impuras, ser pura, para que o seu discípulo entendesse que ele é acima de tudo. Aleluia. Não nos enganemos. O Senhor é a única saída para mim e para você. Às vezes nós procuramos tanta coisa, e a única coisa que está faltando procurar é Deus. Às vezes nós nos deparamos com situações tão difíceis, nós ficamos tão fracos mentalmente, espiritualmente, fisicamente, que em vez de corrermos para Deus, nós nos afastamos de Deus. E nós buscamos ajuda naquele que não tem Deus, nós buscamos conselhos daqueles que não têm Deus, nós buscamos resposta naqueles que não andam segundo os mandamentos de Deus, e depois que tudo dá errado, nós culpamos Deus. Eu creio que todos nós dependemos uns dos outros. Eu e você não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nós fomos feitos para vivermos em unidade. Nós fomos feitos para viver em unidade uns com os outros. Então eu creio que eu e você precisamos sim ter pessoas de confiança para falarmos, para conversarmos, para falar sobre os nossos problemas. Sabe quando a gente está muito mal, está passando por dias difíceis, e parece que só da gente sentar com alguém e falar, a gente fica leve? O seu problema resolveu? Não, mas a sua angústia passou, porque você se descarregou de toda a carga que você estava carregando. Então, a partir de agora, você começa a ver com mais clareza, porque às vezes nós vamos acumulando tantas coisas dentro de nós, que vai pesando, quando a gente para pensar, a gente já vem se arrastando há algum tempo. Então eu acredito que todos nós precisamos. Agora, quem são essas pessoas? Pelo amor de Deus, homem e mulher cristão desabafa com homens e mulheres de Deus. Nós temos a mania de expormos as nossas vidas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades para os nossos inimigos nos atacar. Satanás, ele é tão terrível que ele nos faz pecar e ele nos ataca com o nosso próprio pecado, que ele nos fez pecar. Ele não é como Jesus que fala assim: você tem um advogado justo e fiel e ele te perdoa, e quando ele perdoa, ele joga lá no laguinho, tem uma placa proibido pescar. Satanás é diferente. Ele te leva a pecar porque pecar é ruim? Não, pecar é bom. O que é ruim é a consequência do pecado. Mas se pecar fosse ruim, que a gente pecava? Se é besta, você vai comer coisa ruim? Você vai comer coisa boa. Mas a consequência do pecado é que é ruim. Por que crente não peca? Porque crente primeiro serve a Deus. Quem serve a Deus não quer afastar Jesus. Porque quando eu margou o Espírito Santo, ele se afasta. E porque ele sabe que a consequência vai vir. Nós falamos assim, às vezes as pessoas vêm para a igreja e falam assim: mas pastor João, eu não já confessei? Jesus não me perdoou? Então por que eu estou passando por tudo isso? Perdão e consequência são coisas diferentes.
converte, ele se arrepende, porque arrependimento e remorso são coisas diferentes. Ele se arrepende genuinamente, e daí 1 ano na igreja, agora ele já está até obreiro. Mas aí de repente o pastor Benoit chega com mandado de prisão no culto de domingo, algema o irmão e leva. A igreja vai virar um alvoroço. Mas tem 1 ano, aí vai colocar Deus no meio. Mas peraí, Deus não perdoou? O pastor falou aqui, quando ungiu ele, que ele estava perdoado, lavado e remido. Estava. Mas a consequência é ele que vai ter que pagar, porque Jesus é justo. Você tem direito de escolher o que você vai plantar, mas o que você vai colher, você é obrigado a colher o que você plantou. Então a consequência, o pecado ele foi perdoado, mas a consequência do seu ato é você que vai ter que pagar. Não sou eu já tenho os meus. Jesus é justo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é justo. E é nessa justiça que ele vai tratar cada um de nós. Então você e eu precisamos ser o quê? Totalmente dependentes dele. E ponto. Totalmente dependentes dele. Precisamos sim. As pessoas falam para mim assim, às vezes assim, pastor, eu tenho dificuldade, eu não falo com ninguém porque todo mundo é fofoqueiro, porque eu já tive um trauma que eu falei com a pastora e na semana seguinte ela falou na reunião de oração e na outra semana toda a igreja sabia. Isso deveria acontecer? Deveria, irmãos? Ah, não, né? Mas infelizmente aconteceu. Aí você vai passar, agora eu não tenho facilidade de conversar, então eu vou guardando para mim, gero depressão, gero ansiedade, porque eu vou guardando tudo para mim. Quer dizer, eu ainda fico com a palavra, errar humano, é humano. Você erra, eu erro, todos nós erramos, errar é humano. Mas eu prefiro ficar com a palavra. Ela fala, confessai os vossos pecados uns aos. E o que acontece, pastor, quando eu confesso? Curado. Porque o perdão vem de Deus, mas a cura vem na comunhão. Confessais os vossos pecados para que sejais curados. Quando eu e você confessamos para Deus, nós somos perdoados, porque Ele é o advogado. Quando eu e você conversamos um com o outro e confessamos, nós somos curados. Por isso sentimos esse alívio. Sentimos tirar essa carga de nós. Então nós precisamos. A palavra quer tanto que a gente seja unido, que ele diz assim, ó, aquele que está só, eu faço habitar em família. Pronto, Jesus não quer ninguém sozinho. Você não foi criado para carregar problemas sozinho. Pare com essa loucura, aí eu tenho que dar conta, aí eu não posso conversar, aí eu não posso falar. Saiba com quem você vai falar, mas fale. Não deixe gerar em você depressão, ansiedade, síndrome do pânico e todas essas outras coisas que estão acontecendo, porque você se frustrou com algo, se frustrou com alguém, se frustrou em uma ocasião e se trancou. Abra-se novamente. Abra-se primeiramente para Deus, porque você e eu, por meio de Cristo Jesus, temos livre acesso ao Pai. Quando você quiser orar, você não precisa terceirizar, vai acontecer. Eu ainda sou daquelas que creio na autoridade daqueles que estão sobre mim. Creio que a oração na madrugada fila é menor. Creio que eu tenho que conversar, tenho que expor. Creio que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Eu ainda sou dessas. Então nós precisamos entender que não é porque algo deu errado uma vez que vai dar errado sempre. Se você parar para pensar e olhar aí, você nunca errou? Você nunca magoou alguém? Você nunca falou algo que não deveria falar de alguém? Será que é só eu que faço isso? Eu já fiz muito. Eu já cometi. A imaturidade faz você cometer coisas que não deveria. A falta de conhecimento da palavra faz você fazer coisas que não deveria. A falta de sabedoria faz você fazer coisas que não deveria.
Porque o Senhor dá quem quiser e dá de graça. Basta pedir, mas às vezes nem isso nós sabemos que temos que pedir. Porque não conhecemos. Então, como pecadora, como pessoa que erra, eu tenho que entender que as pessoas erram, mas que isso não me impede de voltar a confiar. Isso não me impede de ser livre para ser curada. Eu confesso a Deus, recebo perdão, converso com alguém de confiança e recebo cura. E aí eu sou curada e lavada e remida para seguir mais uma milha. Em vez de parar e ficar lambendo as minhas próprias feridas. Quantas vezes nós preferimos parar, silenciarmos, calarmos e ficarmos lambendo as nossas próprias feridas, sentindo pena de nós mesmos. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para ficar quietos, para ficar parados, para sentirmos pena de nós mesmos. Jesus nos chamou para levantarmos, nos revestirmos de toda a armadura dele e partirmos para a batalha. Jesus nos chamou para todos os dias, como eu e você, levantar. Satanás fala assim: por que você não ficou na cama mais uma horinha? Agora eu vou ter que partir em retirada. Porque a palavra fala assim: ó, resistir ao diabo e ele fala o quê? Fugirá de vós. Fugirá de vós. Lembre-se disso. Proteja com capacete a sua mente. Proteja os seus pensamentos. Proteja aquilo que você fala, da forma que você fala. Proteja os seus olhos daquilo que ele vê. O que você está vendo. Proteja você. Proteja os seus ouvidos. Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Para Deus ou para o diabo? Preocupe-se com sua boca. O que é que você tem falado? O que você tem falado tem glorificado a Deus ou tem atraído maldições para a sua vida, para a sua casa e para a sua família? Preocupe-se em se revestir com uma couraça. Guarde o seu coração, guarde a sede das suas emoções, guarde os seus sentimentos, entregue eles para Deus. Entenda que o nosso coração ele é enganoso. Então, antes de confiar no seu coração, confie em Deus, pergunte para Deus. Nós temos uma maneira de passar: se o meu coração estiver tranquilo, querido, Satanás pode deixar o seu coração tranquilo, porque eu e você temos tendência de gostar daquilo que convém a nós. Mas quando nós buscamos direção do Senhor, ele fala: embora você ache que o seu coração esteja certo, eu te digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Coloque o cinto na sua cintura. O cinto serve para apoiar a sua espada, o seu objeto de guerra, de ataque. Serve para segurar a sua armadura, a sua roupa, para que você não se envergonhe. Calce os seus pés, para que você não se perca no caminho, para que tenha luz no seu caminhar, para que Jesus direcione os seus passos, para que você possa ir aonde Deus determinar que você vá, não aonde você quer ir. Pegue o escudo, coloque o escudo diante de você. Se for preciso, molhe bastante esse escudo, para que quando vir a seta de Satanás pegando fogo, porque é isso que os soldados fazem, coloca ele no fogo e atire em você, possa se apagar, porque ele está encharcado, e ele está tão encharcado não de água, mas do Espírito Santo. E quando ele chegar até você, vai acabar, porque o Espírito Santo fará isso. Pegue a sua espada na mão. Aqui todos os outros vai falar de objetos de defesa. Todos os outros são apenas defesa. Todos. Mas aqui ele vai falar da espada, que a espada é algo que tanto se defende como ataca. A espada do cristão é a palavra de
forças aqui em Deus. A nossa guerra é vencida não por mim, não por você, mas por aquele que nos fortalece todos os dias. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que no decorrer dessa campanha muitos outros pastores vão falar de formas lindas, maravilhosas, tudo sobre essa armadura do Senhor. Mas acima de tudo, eu quero que você entenda realmente que essa armadura significa dependência plena de Deus. É dependência daquele que te criou, daquele que te chamou, daquele que te salvou. É depender dessa palavra, porque essa palavra é viva. Aleluia. Ela é o meu e o seu manual. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei. Se você tem estado dependente de Deus totalmente. Eu não sei se com as lutas você deixou Satanás lançar cerco, você não estava revestido das armaduras e acabou sendo atingido. Eu não sei se o pecado encontrou você desprevenido e o pecado da vida do cristão de paralisia. Satanás antigamente ele tinha uma arma e quando ele acertava o cristão desapercebido, sem armadura, ele arrastava esse cristão para fora da igreja. Mas ultimamente a gente tem percebido que Satanás ele deu uma mudada na estratégia. Ele acerta o cristão, ele leva o cristão a pecar e o cristão permanece na igreja, porque uma maçã contamina uma caixa. E aí começa a virar aquela igreja de disse-me-disse, de mimimi, de rachaduras, de confusão, de desânimo, de intriga. Uma simples coisa que vai fazer na igreja vir um alvoroço, uma simples coisa, não há comunhão. Irmão sai magoado com o irmão. Jesus não habita no meio da casa. O Espírito Santo ele é sensível ao pecado. Eu sempre, pastor, tive tanto zelo, tanto cuidado. Antigamente, a gente quando ia trabalhar nos retiros, nos encontros que ia acontecer de sexta a domingo, isolados em uma chácara, a gente fazia uma preparação de 45 dias e você tinha duas opções de jejum. Ou você jejuava das 6 da manhã às 6 da tarde, ou você jejuava das 6 da tarde às 12 do outro dia. Nada. Por 45 dias. E aí tirava a carne vermelha ainda. Na hora que você ia comer, você ainda não comia carne. Tinha 4 vigílias nesses 45 dias. Ela começava à meia-noite e ela terminava às 6 da manhã. Eu não estou falando em fazer 10 louvores, eu estou falando em orar. Tem alguma coisa contra louvor? Não, mas é outra coisa que eu fico assim chateada. A palavra de Deus tem tido 30 minutos, mas o louvor tem tido 1 hora. Mas o que é palavra? O louvor é preparação para a palavra. Quem liberta? Quem liberta? Palavra. Ah, não é eu que estou enganada, então não. Então tá bom. Por aí já entendi. Mas olha só. Quando era na última reunião, a gente saiu para a chácara 2 dias antes, a líder da intercessão, que na época era minha tia, pastora Isabel, que era uma mulher muito usada por Deus, mas ela era um general. Pensa numa mulher que quando falava das coisas de Deus, ela era moça, a gente tremia nas bases. Então, quando era ela dando aula na escola, nos treinos assim, da igreja, ninguém faltava, ninguém era doido. E olha o que acontece. Ela falava assim, tinha uma roda, dava-se todo mundo nas mãos. Ela falava assim, irmão, se alguém da equipe que vai trabalhar quebrou o jejum, confessa agora. Se alguém da equipe que vai trabalhar cometeu algum pecado nesses dias, confessa agora. Porque se você não confessar, você vai manifestar e cair no meio de todo mundo.
Irmão, levantava meia dúzia de mão. Nem era pecado se não estava confessando. O medo era até de ficar possuído. Que nem era pecado, ele já estava levantando a mão para confessar. Mas não, isso aí não é pecado, não. Ah, não, então tá bom. Achei que era. Porque tinha temor, irmão. Tinha temor. Agora, qual que é o problema hoje? Querido, será que eu tenho ousadia, como líder, de falar que vai manifestar e ter um pecado lá e não manifestar nada ali da minha cara? Aí também eu tenho que ver, porque eu tinha certeza e todo mundo tinha certeza que se ela fosse a mão, ia manifestar. Então, o que acontece? Eu preciso temer a Deus. Eu preciso temer diante de Deus. Ele é santo. E as coisas dele é santa. Eu preciso revestir-me todos os dias com as armaduras dele e praticar essa palavra dele na minha vida. Eu preciso entender que aquilo que o mundo está fazendo, eu não devo fazer. Porque tudo aquilo que agrada ao mundo automaticamente entristece a Deus. Aleluia. E tudo que entristece a Deus, retira-se de nós a presença do Espírito Santo. E é Ele que leva até Deus os nossos clamores. Da maneira correta. Decida hoje a tirar os deuses estranhos do meio do seu arraial. Decida hoje a desenterrar de dentro da sua barraca aquilo que não te pertence. Aquilo que não é seu, aquilo que não te convém. Palavras que não convém você dizer. Conversas no WhatsApp que não convém ser conversadas. Pessoas que você tem se tornado íntimas delas que não se deveria ser. Tire todo o pecado e veja se a sua guerra já não vai estar ganha. Tire todo o pecado da sua casa. Querido, nós somos intercessoras do nosso lar. Tire o pecado de dentro do seu lar. Em vez de você trazer guerra, traga paz, traga luz, porque o fruto do Espírito Santo é amor, é bondade. Então traga para dentro da sua casa uma harmonia e não um lugar de guerra. A sua casa não é campo de batalha. Campo de batalha é o inferno que você tem que saquear. Você está tirando pessoas de dentro da sua casa, da igreja, com sua palavra, com sua arrogância, com sua forma de ser. Leve amor, leve paz, leve alegria, leve palavra, leve cura, leve libertação, leve redenção, leve salvação, leve Jesus para dentro da sua cara. Ser cheio e revestido das armaduras de Deus é andar assim como Jesus andou. É entender que às vezes ficar calado é mais importante do que querer ser certo na situação. Porque se fazer certo na sua situação, magoar pessoas que estão ao seu lado, não queira ser certo, porque se há uma mágoa de alguém contra você, não há aí nada certo. Revista-se de amor, de paz, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Revista-se dessas armas, porque essas armas vão te levar a vencer as batalhas. E abandone todas as obras da carne. Amém? Amém. Pai, é no nome de Jesus que eu quero agora clamar e orar. Pai amado, que o Senhor olhe agora para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Pai, lava-nos com teu sangue. Pai, arranque de nós todo o pecado de estimação. Aquele pecado que nós não queremos abandonar, arranque ele agora em nome de Jesus. Pai, sabe aquele pecado que nós não queremos que o Senhor toque, que achamos que não é a hora de abandonar. Pai, eu quero te dizer que nós não sabemos de nada e até mesmo para te adorar dependemos do Senhor. Então arranque de nós tudo aquilo que fere a santidade do Senhor, tudo aquilo